Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós que aqui nos encontramos nesta noite, neste culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos 19 ao 21. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Diz assim a palavra: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós estamos aqui na semana imediatamente posterior à Páscoa. Todo aquele domingo, aquela agitação que foi na semana que passou, toda aquela semana conturbada, veio então a morte e a ressurreição de Jesus. E aí então as coisas se pareciam que elas haviam se acalmado. E de fato, em termos de público, em termos de cidade, em termos da comunidade, isso de fato aconteceu, porque os peregrinos voltaram para as suas regiões, voltaram para a sua vila, para a sua cidade, retornaram depois de toda uma semana, de todo um período ali em Jerusalém. E agora a cidade parece voltar à tranquilidade, mas havia no ar e havia no coração daqueles discípulos um receio daquilo que havia acontecido e que poderia ainda acontecer. Na verdade, a comunidade de discípulos, os discípulos de Jesus, aquele grupo chamado do grupo dos 11, que fora dos 12, agora já era o grupo dos 11, o grupo que estivera com Jesus durante o tempo do seu ministério, esse grupo reduzido, eles estavam de fato assustados com todos os acontecimentos, assustados com tudo que havia acontecido. E a semana se passou naquele mormaço, a semana se passou em meio a esses sustos, a esses medos, preocupados com o que poderia acontecer com a sua própria vida, com a integridade da sua pessoa, cada um preocupado com isso. Eles, nessa preocupação, eles se reúnem e eles marcam um encontro, e esse encontro vai se dar exatamente uma semana depois, como diz o texto, como diz João, na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo seguinte. Lá estava essa comunidade de discípulos reunidas de portas fechadas. O medo levou aqueles discípulos a agir dessa maneira. O medo levou-os a procurar se reunir, mas evitando toda a aparência de que eles estivessem juntos, procurando toda a aparência de que eles fossem discípulos de Jesus, ou do Nazareno, ou daquele que havia sido morto, e que alguns viram o testemunho da ressurreição por meio das mulheres, ou por meio de Maria Madalena. Mas o fato é que eles se reúnem em si, mas eles se reúnem, resolvem se reunir de portas fechadas. Isso aqui é o início da igreja. É a igreja de Jesus Cristo que ela está começando, ela está para inaugurar uma nova era, um novo tempo, mas esse novo tempo não podia ser inaugurado dessa maneira.
com a igreja que se reúne de portas fechadas. Portas fechadas, em consequência, de não estarem atentos àquilo que o Senhor havia dito. As previsões, o preparo. Jesus tinha reunido os seus discípulos não só para o ministério que ele fez de curar pessoas, de levar pessoas à salvação, mas também de preparar um grupo. Esse grupo ao qual ele chamou, esse grupo de 12, foi um grupo que foi preparado por Jesus, preparado para uma missão, preparado para uma tarefa, preparado para um trabalho, mas ao mesmo tempo não só preparado para ir e fazer algo, mas preparados também pessoalmente, no que diz respeito à vida de cada um. Vocês se preparem para o que vão enfrentar, preparem-se para as lutas, preparem-se para as dificuldades, prepare-se para aquilo que as pessoas podem arquitetar contra vocês. Jesus preparou aquele grupo de discípulos. Jesus falou ao coração de cada um daqueles homens, daquelas pessoas, dizendo da necessidade que eles tinham de estar atentos a todas essas coisas. Mas eram pessoas que, como nós também hoje, pessoas que, de repente, aquilo que ouve ou aquilo que vem à mente, ao coração, sem a gente perceber, aquilo escapa, aquilo passa, ou naquele momento que foi falado, não se deu a importância devida que se devia dar àquilo que estava ouvindo. O fato é que nenhum deles alertou, atentou para dizer assim: olha, o mestre nos disse todas essas coisas. Ele falou de que ia ser dessa maneira, e os acontecimentos iam se dar exatamente como eles estão acontecendo. Nós falamos no domingo passado de Jesus dizendo aos discípulos: olha, eu irei adiante de vós, na Galileia. Um encontro marcado com os discípulos, mas um encontro pós-pascal. E ele anuncia isso no momento que antecede ainda todos aqueles acontecimentos, a sua morte. Eles esqueceram disso. Esqueceram de todas essas afirmações. E vamos ver no Evangelho, vamos ver mesmo aqui no Evangelho de João, nesse capítulo 21, a situação em que se encontravam esses discípulos, quando o próprio Pedro, ele vai dizer que ele também ia deixar parar com aquele sonho que ele tinha tido, e ele vai dizer assim: eu vou voltar ao meu trabalho, às minhas atividades anteriores. João 21, versículo 3. Eu sempre fiz o que eu sempre fiz na vida, foi pescar, é o que eu sei fazer, e eu vou voltar a pescar, vou voltar para as minhas lides, para as minhas tarefas, para o meu trabalho. Vou voltar para aquilo que eu fazia antes de entrar nessa empreitada, antes de entrar nesse desafio, antes de ter sido convocado por Jesus de Nazaré para ser pescador de homens. Mas, ao que parece, pelo menos essa sensação que o Evangelho transmite, por conta do esquecimento, por conta da não lembrança, por conta da agitação, é como se tivesse todos pensando assim: parece que foi um projeto que nós apostamos as fichas nele, mas não deu certo. As coisas não aconteceram como nós pensávamos. Não era dessa maneira que a gente não pensava em Jesus Cristo crucificado na cruz como uma necessidade, ainda que Jesus tivesse alertado eles de que isso de fato iria acontecer. Daí o desânimo, daí o abatimento, daí a tristeza, daí que essas falas que estão aqui,
Essa fala de Pedro, a fala dos discípulos, a fala daqueles do caminho de Emaús, que também são 2 discípulos que estão nessa mesma tristeza, nesse mesmo abatimento, e Jesus vai ter com eles e falar para eles, recordando a eles os ensinamentos do Evangelho. E Lucas nos diz que Jesus fala assim com eles: olha, eu preciso abrir a Escritura novamente com vocês, voltar a Moisés, aos Salmos e aos profetas, ou seja, voltar a toda a Escritura. E o que Jesus faz com esses discípulos é dizer assim: vamos começar de novo, vamos refletir sobre a palavra de novo, porque a palavra fala todas essas coisas. O que nós precisamos estar alicerçados é no conhecimento da Escritura. E quando nós conhecemos a Escritura, essa Escritura, ela fala da vida, fala da nossa existência, fala da nossa relação com Deus, e nos prepara para esses acontecimentos. Então a comunidade apostólica, os discípulos de Jesus, se reúnem no primeiro domingo pós-Páscoa, mas se reúne de porta fechada. E o texto diz: eles estavam com medo. Se a gente ficar com medo o tempo todo, irmãos, a gente para tudo, porque o medo paralisa as pessoas, nos paralisa. Se nós dissermos assim: eu estou com medo, você com medo, você não sai de casa, você não vai segunda-feira trabalhar porque eu posso ser assaltado. Você não toca a vida porque você diz: eu vou ficar aqui dentro das grades do meu apartamento, da minha casa. Além das grades e tudo, ainda tem as concertinas, ainda tem todas essas coisas. Eu vou aqui me protegendo, vou ficar dentro da minha muralha particular. E a gente não faz mais nada. O medo paralisa as pessoas, e o medo faz com que também a gente não venha a agir absolutamente nada. A igreja não podia ter um começo como esse que está aqui, reunida de porta fechada. Nós vivemos numa cidade perigosa, numa cidade difícil, numa cidade que nós precisamos muito orar por ela. Precisamos orar por essa cidade. É a cidade que Deus nos deu para viver. É uma cidade complicada, uma cidade que está se complicando cada vez mais, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito ao ir e vir, no que diz respeito à mobilidade humana. Nós olhamos para aqui e para ali, e a gente tem que orar e dizer: Deus tem misericórdia. Mas é colocar isso no coração mesmo como algo que a gente tem que fazer. Eu preciso orar pela minha cidade, pelo meu bairro, porque Deus tem uma solução para isso. Eu não tenho a solução, mas nós temos um Deus que tem a solução, e faz surgir soluções de onde nós nem imaginemos que essa solução possa vir. É o Deus que pode todas as coisas. Quantas coisas no nosso cotidiano, no dia a dia, quantas situações, às vezes com relação a pessoas, ou às vezes com relação a uma empresa, enfim, a um grupo, e a gente vê isso no cotidiano, que a gente percebe as coisas que estão acontecendo, que está errado, que esse erro persiste há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, e a gente fica: Deus, como é que pode isso? E as pessoas que poderiam agir alguma coisa não agem absolutamente nada, e a gente diz: então isso não vai mudar, isso não vai acontecer, e de repente Deus propicia uma situação qualquer que a gente nem imaginava, e de repente aquilo se revela, de repente começa a aparecer as pontas do iceberg, e a gente começa a compreender o agir de Deus. Ou seja, porque nós mesmos vamos dizer assim: eu nunca imaginei uma coisa como essa,
de que isso pudesse ser revelado dessa maneira ou dessa forma. E quando isso acontece, irmãos, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus respondendo a orações, respondendo ao clamor da igreja, dos crentes. Nós servimos a um Deus que ouve o nosso clamor. Se a gente fosse estar com medo o tempo todo e dizendo assim, não, a gente não pode mais, essa igreja estaria fechada hoje a essa hora da noite, igual toda essa vizinhança aqui. O que é que tem aberto aqui nessa região a essa hora? A igreja. Ou algumas igrejas. Mas tudo mais começa a se fechar, por quê? É o perigo, são os sustos, são as adversidades, a maldade. E se a gente começar a encasquetar isso muito, a gente vai dizer, então vamos parar também. Só que a igreja de Cristo, ela não pode pensar assim. A igreja de Cristo precisa ser uma resistência contra isso. Primeiro, não é confiando em nós mesmos, não é confiando naquilo que a gente pode vir a fazer, mas naquilo que Deus pode fazer por meio de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que pede a Deus que intervenha. Os discípulos se reuniram, e se reuniram assustados, amedrontados, com medo dos judeus, de que associasse eles com toda aquela situação acontecida há uma semana atrás. Ele se reúne e tranca as portas. E ali então eles começam a conversar. Mas Jesus vai mostrar à igreja, vai mostrar a nós também por meio do Evangelho, que a igreja não pode estar de portas fechadas, porque uma igreja de portas fechadas, ela não vai absolutamente cumprir nada. A ordem de Jesus era qual? É o envio. Mas como vai ser enviado se você nem abre a janela? Se nem abre a persiana? Enviado para onde? E para quem? E para falar a quem? Esse texto nos mostra que a igreja precisa estar de portas abertas e não de portas fechadas. Mas está difícil, pastor, está perigoso. Vamos pedir a Deus e clamar a Deus que Ele nos abençoe e cuide de nós e nos livre do mal. Mas vamos assim orar também, pedir, Senhor, nos ajuda, para que a gente possa manter a Tua casa, o Teu templo de portas abertas, e que isso seja um simbolismo, que não é simplesmente abrir a porta da igreja, a porta de madeira, ou as portas do templo, para que elas estejam abertas, mas que abra também o meu próprio entendimento, abra o meu coração e a minha mente, que eu preciso estar aberto à relação com o outro, esse outro que é perigoso, é complicado, esse outro que assusta, mas eu preciso, como cristão, porque foi isso que Jesus Cristo fez o tempo todo. Gente que queria o mal dele, gente perversa, gente que convidava para almoçar, mas queria mesmo era ver se encontrava alguma coisa errada nele. E ele foi ao almoço, ele foi ao jantar, ele foi à festa, ele foi a tudo. Não era gente boa que fazia esses convites. Às vezes você é convidado por gente boa, às vezes nem tão boa assim. Mas aí, na força do Senhor, a gente tem que dizer assim, eu vou. Me convidou, eu vou. Eu estou lá. É a nossa mente que tem que estar aberta. É o nosso coração que precisa estar aberto. A porta do templo, sim, está aberta. Mas é a minha própria vida que precisa estar aberta. Então eu preciso abrir a porta. E esse gesto de abrir a porta é dizer assim, eu vou e eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está comigo.
Eu sei que Ele está do meu lado. Eu sei que Ele vai me dar livramento. Eu sei que Ele vai me sustentar. Então eu vou manter a minha vida, as portas do meu coração, vou manter essas portas abertas. E aqueles discípulos ali, naquele ambiente fechado, Jesus interveio. E o texto nos diz que Jesus se põe no meio deles, se põe no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus Cristo vem trazer a paz para a igreja. E quando a gente recebe a paz de Cristo em nosso coração, essa paz traz, irmãos, disposição, traz coragem, traz ousadia, traz alegria também ao nosso coração. Em meio aos sustos da vida, aos medos, a gente está alegre, porque a gente diz assim: eu tenho a paz de Cristo, essa paz que o mundo não compreende, nem pode entender. Como é que está em paz em meio, às vezes, a uma guerra, a um conflito? Eu estou em paz. Eu estou em paz porque Deus está comigo e Ele me deixa a sua paz. É como aquela mulher sunamita que vai e encontra o enviado de Eliseu e ele pergunta: tudo bem? E ela diz: Shalom, eu estou em paz. Só que você lê o texto e você diz assim: como está em paz? O filho estava morto em casa. Como pode ter paz se um filho está morto? Se aquele que ama morreu? Isso as pessoas, o mundo não pode entender isso, mas o crente entende. O consolo, o conforto do Espírito Santo, o conforto que Jesus Cristo traz à nossa vida, a paz que Ele nos dá, não é simplesmente uma paz que é destituída, não há ataraxia, quer dizer, aquele sentimento de que está tudo bem fisicamente. Não. Eu estou enfrentando dificuldades, eu estou enfrentando problemas, eu estou aí no dia a dia, eu tenho situações para resolver, mas eu estou em paz, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai guiando os meus passos. Aqueles homens estavam ali amedrontados, assustados, mas agora eles estavam alegres, porque Jesus estava no meio deles. Ninguém vai viver triste, irmãos, abatido, chorando, se diz assim: Jesus está aqui comigo, Jesus está na minha vida, Jesus está no meio da minha família, Jesus está dentro da minha casa. A paz de Cristo, ela produz alegria. A paz de Cristo faz com que a gente tenha uma vida abundante. E aí, quando a gente pensa assim, tudo começa a mudar. Mudar porque eu sei das dificuldades, dos problemas, mas a gente diz assim: vamos lá, vamos em frente, vamos superar isso, porque de portas fechadas, acovardados, assustados, amedrontados, isso é dar mau testemunho. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que confia nessa presença, e essa presença traz alegria. E aí vai ser alguém que ora, vai ser alguém que ganha expressão no sentido de dizer assim: eu quero testemunhar daquilo que recebi do Senhor. Essa igreja que se abre para essa paz de Jesus é uma igreja que obedece, é uma igreja que tem visão, é uma igreja que tem ouvidos para ouvir e para não esquecer aquilo que está sendo dito, que foi dito e continua sendo dito pelo Senhor. Então, a igreja precisa abrir as suas portas. Esse abrir das portas faz com que a gente tenha plena noção do que significa essa paz de Cristo que nós recebemos.
E aí vem a terceira expressão desse versículo, desse texto que lemos, que é o finalzinho do verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando se abre as portas, quando se recebe a paz de Cristo, a direção do Senhor, aí ele diz: então agora eu posso enviar vocês, porque o Senhor quer nos enviar sempre, mas não pode fazê-lo, isso não pode ser feito com as portas cerradas do templo, amedrontados, assustados, tímidos, incrédulos e sem paz. Então o que temos que fazer? Primeiro é continuar a vida, abrir as portas e dizer: vamos em frente, vamos continuar, vamos fazer o trabalho. Temos uma obra a fazer e essa obra é o Senhor que nos concede essa missão. Então vamos abrir as portas, vamos abrir a nossa vida, vamos enfrentar os problemas, vamos enfrentar dificuldades. Vamos em frente, para que então a gente receba essa paz, receba esse espírito de vida, e estando em plena consciência dessa presença que nos alegra e nos preenche, a gente possa então cumprir o mandamento do envio. Agora, aquele grupo de discípulos que inicialmente estavam assustados, amedrontados, eles agora estão prontos a fazer sua missão. E o versículo 22, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito que dá poder, dá autoridade, dá capacidade para o exercício do ministério, para o exercício da fé cristã, para o exercício dessa vida cristã, para que eles pudessem cumprir o envio e levasse essa palavra aos 4 cantos da terra, sem mais preocupações, mesmo que tivesse de que perder as suas próprias vidas, como perderam de fato esse bando de discípulos que aqui está e que vai ser enviado para tantos lugares, foram evangelizar em lugares tão diferentes entre si, que atingiram toda a Europa, e ali a Palestina e Europa, e foram a tantos lugares. Não estavam mais preocupados com a sua própria vida, mas estavam preocupados em cumprir a missão que receberam do Senhor. Então, irmão, nessa noite, que a gente não se deixe assustar e amedrontar. Os tempos tão difíceis aqui onde nós vivemos e onde nós estamos, isso é fato, isso é verdadeiro. Mas a palavra de Deus nos diz assim: Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou e apareceu no meio da sua igreja, dos seus discípulos. E apareceu no meio deles e falou com eles, e tranquilizou-os, e lhes concedeu a paz, e lhes concedeu o Espírito Santo, para que eles pudessem continuar, para que eles pudessem prosseguir, para que eles pudessem cumprir a missão que haviam recebido. Mateus 28 vai dizer no finalzinho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Mas só vamos fazer isso se nós mantivermos as portas dos nossos templos, das nossas igrejas e da nossa vida abertas para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém.